Oi, pessoal. Esta noite, essa virada de noite, nós começamos a programação da minha participação na virada feminista online, a segunda virada, e esse trabalho é fundamental, é de todos os grupos e entidades feministas aqui no Brasil e também com grande articulação na América Latina e no Caribe, com a finalidade de discutir de uma forma muito consciente, tranquila e definitiva a questão grave do aborto como um problema de saúde pública. Nós, da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, temos trabalhado essas questões ao longo de mais de 30 anos, quase, que é o tempo já de existência dessa rede, e chegamos a importantes conclusões e importantes acúmulos na discussão da questão do aborto, que é importante nós transmitirmos e nós trocarmos com as mulheres, com a população brasileira, com as pessoas que acompanham e discutem essa causa e que estão dentro do processo da saúde pública. Então, eu gostaria de dizer que o aborto, ele se constitui no Brasil, nos dias de hoje, num grave problema de saúde pública. E por que é um grave problema de saúde pública? Porque para caracterizarmos um agravo, ou seja, um tipo de problema que ocorre sobre as populações humanas, um agravo que tanto pode ser uma doença no sentido explícito de uma doença, uma infecção ou um câncer ou algo assim, mas também um tipo de agressão que pode ocorrer, mas que também causa adoecimento e morte. E o aborto se caracteriza nisso aí. Se caracteriza por quê? Porque o que caracteriza um problema de saúde pública é o fato dele ocorrer entre as mulheres de forma massiva, ter condições para ser prevenido, e em acontecendo isso não se faz, e não se fazendo, ele continua ocorrendo cada vez em maior quantidade. Então, isso é um problema realmente de saúde pública. Ele leva ao adoecimento e à morte das mulheres no país. É quase, em alguns casos, a segunda ou terceira causa de morte materna. Quando a gente fala isso, é importante nós ligarmos que essas causas de morte materna, a gente, em geral, é ligada às chamadas mortes maternas, às causas obstétricas diretas, que geralmente é hipertensão da gravidez, a toxemia, né? Mas, no caso do aborto, ela vem mascarada muitas vezes nos registros de óbito como sendo uma hemorragia sem muita pesquisa, tanto que se luta muito para que tenhamos os comitês de investigação da morte materna, que infelizmente estão muito lentos no seu trabalho aqui no Brasil, ou até inexistentes. Então, quando a gente pensa nisso aí, nós pensamos, bom, mas se é um agravo que ocorre massivamente, que pode ser prevenido e é uma causa importante da morte materna, por que então que existe tanta controvérsia, tanto problema para resolver isto aí? Ou seja, quando se trata a questão do aborto, ocorrem muitas interfaces que a gente precisa discutir. Tem problemas de ordem cultural, religiosa, os preconceitos de ordem física, ordem da saúde pública como um todo, da assistência à saúde e da qualidade do pré-natal oferecido às mulheres. Isso tudo se soma dentro de um
tipo de programa ou de atividade na saúde chamada saúde da mulher. E nós, mulheres, lutamos muito para que essas políticas de assistência integral à saúde da mulher se consolidassem no Brasil, que fosse tirado de cima de nós aquela maternidade obrigatória, compulsória, e também a falta de possibilidade de optar se nós queremos ou não manter uma gravidez até o fim. Então, isso é a principal parte da nossa cultura judaico-ocidental cristã, que vem baseada que as relações sexuais têm que ser necessariamente heterossexuais e com a finalidade reprodutiva. Ora, se a mulher resolve que não vai ter um filho, significa que ela negou essa sua obrigação histórica, ancestral, de redenção do pecado original, que a gente só se redime com a maternidade. Então, isso é uma coisa assim absolutamente questionável. Nós precisamos e temos feito esse enfrentamento e essa discussão. Infelizmente, no Brasil, nós só conseguimos um permissivo legal, além dos dois que já existiam no Código Penal de 40, que é gravidez, aborto por gravidez resultante de estupro ou que cause risco de vida para a mãe. E, recentemente, por feto com anencefalia. E agora, o feto com anencefalia, é bom que se diga, ele nem pode ser considerado aborto, a gente considera como uma antecipação terapêutica do parto, da gravidez. Por quê? Porque o feto anencefálico não tem a menor condição de vida extrauterina. Então, essa cultura brutal em cima de nós mulheres obrigava que nós usássemos o nosso útero como a UTI do feto e, em vez de comprar o bercinho, comprássemos o caixãozinho. E é isso que essas políticas fundamentalistas, orientadas pelas bancadas reacionárias e retrógradas que tem na Câmara Federal, procuram cada vez mais impedir que nós tenhamos a possibilidade de optar sobre uma questão tão grave e tão séria como é a questão do aborto. E ele é efetivamente o problema da saúde pública. E uma das coisas que a gente sempre diz é que por que a morte materna, sendo que o aborto é a segunda ou terceira causa, muitas vezes, ela comove, mas ela não chega a mobilizar a população. Então, esses fundamentalistas, no entanto, fazem passeatas, missas, criminalizam as mulheres quando ocorre um aborto, mas, no entanto, não se preocupam com a morte materna, que é um número muito maior de mulheres que morrem disso. Por conta disso que eu já falei anteriormente, que a maternidade é a forma da gente se redimir e, portanto, dos pecados de ser mulher, do pecado original, entre outros. Então, isso aí faz com que a gente tenha todo um processo cultural de discriminação, de opressão, de admissão assim, de culpabilidade pelo exercício e a vivência da nossa sexualidade. E uma das principais bandeiras do movimento feminista e que deixa esses fundamentalistas, essas posições conservadoras absolutamente irritadas, é a nossa grande palavra de ordem: meu corpo me pertence, então eu tenho plena autonomia, devo ter, e a lei tem que garantir que essa autonomia se reflete em todas as atividades que eu possa resolver e optar sobre o meu corpo. Então, isso é fundamental, isso é importante, e eu gostaria de refletir também que, quando se fala no aborto, é um problema,
de saúde? É. Agora, o que se faz para prevenir o aborto? Não se previne o aborto, se previne a gravidez indesejada. E para prevenir a gravidez indesejada, é necessário que nós tenhamos serviços de saúde da mulher funcionando adequadamente. Serviços de saúde que levem a mulher a fazer a sua prevenção de uma gravidez, não é? Ou que, no caso de uma gravidez indesejada, porque nós sabemos que os métodos anticoncepcionais não são 100% seguros. Existem alguns, assim, com altíssimo grau de segurança, mas não são 100%, nenhum deles, nem a laqueadura. Portanto, quando ocorre uma gravidez indesejada, uma gravidez desse tipo, a mulher tem necessidade de optar sobre a interrupção ou não da gravidez. Quando ela faz essa opção, ela vai passar por toda sorte de repressão, por toda sorte de violência e por toda sorte de violência institucional, inclusive dentro do serviço de saúde. Porque muitas vezes nós, mulheres, quando chegamos com um aborto em andamento, e vai ser atendida num hospital ou numa maternidade, ninguém pergunta quase se aquilo foi um aborto espontâneo, se foi um aborto provocado. Já partem do princípio que foi um aborto provocado, que nós somos pessoas assassinas, criminosas, que não temos nenhum amor por aquele feto que foi abortado, e isso, então, reveste um problema como esse, que é de saúde, como um evento criminoso, como um evento capaz de fazer com que nós, mulheres, estejamos cada vez mais oprimidas e sentindo culpas, sentindo como pecadoras, porque a gente resolve ter autonomia sobre o próprio corpo. Então, eu gostaria também de colocar que essa questão ela vem atingindo basicamente o nosso país de uma forma cada vez mais intensa. Teve momentos em que a gente conseguia discutir um pouco mais razoavelmente essa questão. Nunca foi fácil. Mas agora, com o avanço dessas posições fundamentalistas, com essas posições e pregações evangélicas, com todo um tipo de utilização desse problema como uma forma sórdida de ampliar o número de eleitores, o número de ouvintes, o número de pessoas que vão votar em candidatos que se dizem pela vida, contra o aborto, nós somos pela vida, tem bancadas pela vida, e ninguém se lembra que essas bancadas pela vida, que são aliadíssimas com os ruralistas que matam a nossa vida com agrotóxicos, com a contaminação dos aquíferos, com o desmatamento sem limite dos nossos elementos de florestas, e, ao mesmo tempo, com a bancada da bala, que a gente vê muito bem o que está acontecendo nas comunidades periféricas ou nas favelas, que as pessoas são mortas, principalmente jovens, adolescentes, e nada isso é contra a vida, sabe? Contra a vida é a mulher que resolveu fazer aborto. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que raciocinar. Quando a gente vê as bancadas que se ligaram a essas questões dentro da Câmara Federal, e parece que elas estão fazendo todo um trabalho que são a favor da vida.
coisas absurdas, como, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, querendo dar cidadania para um ser que ainda não nasceu, querendo fazer também as alterações na Constituição, e todas essas coisas a gente precisa encarar e discutir com muita tranquilidade e com muita seriedade. E, acima de tudo, dentro dos marcos da epidemiologia, da saúde, dos serviços de saúde ofertados à população, às mulheres em especial, a educação sexual e também e fundamentalmente a discussão dentro das escolas do nosso país da questão, por exemplo, da discussão sobre gênero, que agora parece que foi demonizado. Toda e qualquer discussão que entra numa coisa mais voltada para as liberdades individuais, para os direitos humanos, quando nós discutimos essas questões dentro dos programas escolares ou dentro das legislações que estão em formação, né, que estão em tramitação nas várias casas legislativas, aí parece que nada disso interessa, porque é tudo contra a morte, tudo pela morte, e que então discutir essas coisas é perverter as crianças, é perverter o senso comum. E de tal forma que hoje, no Brasil, há uma explícita perseguição às mulheres e às mulheres que defendem os direitos humanos, entre eles os direitos reprodutivos, que é um dos focos da Rede Nacional Feminista de Saúde, direitos reprodutivos e direitos sexuais. Essa rede foi uma das entidades, das grandes redes aqui no Brasil, que introduziu esse conceito de direitos reprodutivos. E o aborto se insere dentro dos direitos reprodutivos, porque ele está alinhado à questão da reprodução. E nós, mulheres, quando discutimos direitos reprodutivos, a gente quer discutir o quê? Bom, discute o direito de engravidar ou não engravidar, do tratamento da infertilidade, do aborto, do planejamento familiar, da questão do parto, do puerpério, dos cuidados com o climatério e a menopausa, e isso tudo dentro de uma política nacional de assistência integral à saúde da mulher. Se essas coisas fossem trabalhadas adequadamente, certamente nós teríamos um número muito menor de casos de morte por aborto. Outro problema que é grave, que é de saúde, ligado fundamentalmente à questão social e econômica desse país, é que, além de ser uma coisa hipócrita, porque as mulheres que têm dinheiro, elas fazem aborto seguro em clínicas seguras, ou vão para fora do país, ou têm toda a segurança para fazer o aborto. Então, quem é que morre de aborto aqui no Brasil? São as mulheres pobres, de periferia, na maior parte delas negras, que é onde se concentra a maior quantidade das populações pobres deste país, e são essas que morrem, são essas que são criminalizadas, são essas que às vezes entram com um aborto em andamento num hospital público e saem de lá presas, independente da situação que elas tenham, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de sequelas, de traumas que por acaso venham a ter. Porque uma coisa importante que nós temos visto é que o aborto, ele não é uma coisa que a mulher vai fazer porque gosta ou porque quer. Ele é resultante de uma situação, muitas vezes extrema, em que a mulher não faria em outras condições.
e, no entanto, ela não tem o direito de decidir. E esta situação, ela não é discutida, ela já entra de cara como crime e não vai se resolver a questão no Brasil ou em qualquer lugar do mundo se nós partirmos do princípio que tem que criminalizar a mulher e, ao mesmo tempo, criminalizar também o aborto. Por isso que essa nossa virada feminista, essa nossa grande atividade que está acontecendo no Brasil inteiro, com articulações internacionais, porque hoje vai ser um grande dia de discussão desse assunto, ela é uma situação de deixar clara a posição das mulheres, de dizer que nós temos o direito de decidir e que essas questões são fundamentais, são básicas para que a gente possa ter saúde, possa ter alegria, felicidade, possa ter uma vida sexual saudável, poder escolher o companheiro ou a companheira que tiver, sem ser objeto de policiamento e monitoramento do poder público em cima da gente, da legislação em cima de nós, sofrendo além da violência física, que é o caso que acontece quando a gente sofre um aborto, sofre uma coisa dessas, a violência psicológica, que nos chamam de assassinas, criminosas, que a gente está com pecado, que vai para o fundo do inferno e coisas desse jeito, quando muitas vezes estamos numa situação dramática. Isso tem que ser levado em conta, porque é absolutamente cruel conosco, com as mulheres. Há uma falta de humanidade, de respeito aos direitos humanos, quando as mulheres são tratadas desta forma. Tratadas desta forma, muitas vezes, dentro do sistema de saúde, que aí se configura uma violência institucional. Quando nós, mulheres, entramos numa situação de um aborto em andamento e, ao mesmo tempo, somos brutalmente agredidas por causa disso. Isso é uma violência institucional que tem que ser levada em conta, porque o profissional de saúde que fizer uma coisa dessas tem que ter muito claro na sua cabeça o seguinte: o papel do profissional de saúde, seja ele médico, enfermeira, técnico de enfermagem ou qualquer outro que esteja atendendo aquela gestante que está abortando, não é de julgar. O nosso papel não é de julgamento, ele tem que atender, e se não conseguir resolver o problema, se forem casos muito graves, ele precisa tentar aliviar a dor, aliviar o sofrimento, e se não conseguir nada disso, tem que confortar. São esses três papéis que a gente tem: é atender, curar, aliviar ou confortar, não é julgar. Esse papel não é nosso, e nem pelos profissionais de saúde, e muito menos entre nós, mulheres, também, porque a gente fala muito da posição de uma sociedade patriarcal, machista, fundamentalista, conservadora, e parece que são só os homens que, que realizam essas ações opressoras, mas não, tem muitas mulheres que fazem isso, que pensam dessa forma e que também raciocinam dessa maneira, negando, de certa forma, a sua própria condição de mulher, porque certamente em algum momento da sua vida se viu frente a essa alternativa de realizar ou não a interrupção da gravidez. Portanto, eu acho muito importante que a gente tenha claro que, em sendo um problema de saúde pública, como todo problema de saúde pública, ele extrapola o limite individual. Eu não vou resolver isto apenas, o aborto, no método clínico individual
e sim, além disso, essas considerações extrapolam o âmbito pessoal e caem nos limites das relações sociais. E aí é que entra a grande problemática, a grande confusão toda, porque numa sociedade desse tipo, qualquer deputado, qualquer um que acha, qualquer vereador, qualquer senador, se acha no direito de legislar sobre o nosso corpo. Qualquer juiz se acha no direito de julgar as nossas opções individuais. E é isso que nós não podemos aceitar aqui no Brasil. Essas coisas nós temos que fazer cada vez mais um trabalho amplo de divulgação, de unidade, de avanço das discussões do movimento feminista, dos encontros feministas, dos encontros entre nós mulheres para traçar estratégias importantes capazes de superar esse tipo de sociedade iníqua, cruel e que, de certa forma, projeta em nós mulheres todas essas iniquidades que estão permeando essa sociedade com esse tipo de característica. Portanto, não é tão simples discutir aborto, não basta só dizer, é um problema de saúde pública. Mas não só, ele vai muito além. E eu exorto vocês todas, convido todos que estão ouvindo, que acompanhem essa virada feminista, que vão indo passo a passo, entrando, assistindo as pessoas que vão falar, as mulheres que vão falar aqui, porque todas terão diferentes enfoques para tratar o assunto, diferentes abordagens a respeito da questão do aborto, e certamente muita gente que está em dúvida, que não sabe mais o que está acontecendo na sua vida, que tem necessidade de esclarecimento, até para poder tomar uma posição, até para mudar de posição, até para ver o quanto durante toda a sua vida ela foi manipulada ideologicamente por uma crença fundamentalista, conservadora, que faz com que ela não tenha muitas vezes coragem de decidir sobre o seu próprio corpo. Então, eu acho que dentro dos conteúdos dessa nossa virada feminista, já fazem 30 minutos que eu estou falando, né? Então, eu gostaria de dizer, me despedindo até, que estamos aí na luta, nós estamos juntas e em perfeita conexão, tanto na internet, ou na vida, ou no dia a dia, ou nos trabalhos de comunidade, nas rodas de conversa, discutindo essas questões, porque é só dessa forma que nós mulheres vamos nos fortalecer e vamos crescer como seres humanos, como os indivíduos autônomas, donas da nossa vontade e da nossa vida. E então essa é a nossa intervenção. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que sirva, pelo menos, como uma abertura para novos questionamentos. E saibam que o aborto não é simplesmente uma vontade da mulher que chega e diz assim, olha, hoje eu resolvi abortar. Estou achando que está muito ruim, eu vou no cabeleireiro, vou no supermercado, vou fazer um aborto e depois eu vou para casa. Não é isso, é uma decisão forte, dramática, é uma decisão pessoal, autônoma e cidadã. É uma defesa dos nossos direitos. E, mais uma vez, eu digo, precisamos falar sobre aborto. Nós não podemos mais fugir desse tema e temos que fazer o enfrentamento com os fundamentalistas que aí estão. Porque à medida que nós recuamos, cada vez mais eles avançam sobre os nossos direitos e sobre a nossa cidadania.
Então é isso, pessoal. Nosso corpo nos pertence, assim como o terceiro milênio nos pertence, não vai ter para ninguém. Muito obrigada.